Olá, tudo bem? Então nós vamos começar a falar um pouquinho sobre cilindro. Nós já vimos um pouco de prisma. Por que que cilindro vem depois de prisma? Eu estou quebrando um pouquinho a ordem da explicação. Normalmente a gente explica os poliedros primeiro, né? Explica os prismas, depois explica as pirâmides. A ideia de explicar o cilindro é exatamente porque ele tem as mesmas características gerais de um prisma. Ele possui duas bases que são paralelas e congruentes. E isso facilita a nossa conta, porque a gente não perde a ideia central do cálculo de área total e de volume. Os cilindros eles são utilizados em vários exemplos do nosso cotidiano, né? Em supermercado nós temos aqui latas de alimentos, nós temos pilha, nós temos grandes depósitos de óleo, petróleo, álcool, grãos, tudo em forma cilíndrica. Então, o cilindro é de grande aplicação no nosso cotidiano, bem como as questões do Enem, que contextualizam muito essa ideia do cilindro com exemplos do dia a dia, ok? Vamos lá então. Existem basicamente dois tipos de cilindro, o cilindro oblíquo e o cilindro circular reto. O nosso objeto de estudo é o cilindro circular reto. A diferença entre eles é que o eixo do cilindro oblíquo ele é inclinado em relação à horizontal. Ele tem um ângulo diferente de 90 graus. Ele geralmente é um ângulo agudo. Enquanto que o cilindro reto, o eixo aqui forma exatamente 90 graus com o raio. Então, nesse caso, a geratriz do cilindro está aqui e a altura está aqui. No cilindro circular reto, geratriz e altura, na verdade, representam a mesma medida. Então, nosso objeto de estudo é o cilindro circular reto, ok? Bom, então, vamos lá. O cilindro reto ele pode ser obtido ao girar um retângulo em torno de um dos seus lados. Ele também é conhecido como cilindro de revolução. Então, se eu giro esse retângulo em torno do lado AD, esse B vai dar uma volta completa em torno do eixo, o C vai dar uma volta completa em torno do eixo, e cada um desses pontos aqui do segmento BC vai girar em torno do eixo AD. Consequentemente, se todos esses pontos girarem em torno, eles vão gerar o cilindro, daí o nome geratriz que eu falei lá no slide anterior. Então, esse aqui é chamado cilindro de revolução, ou também cilindro reto, já que altura e raio formam 90 graus. Aqui, futuramente, vocês vão ver exercícios, um assunto chamado secção meridiana. O que é uma secção meridiana? É você cortar o cilindro exatamente passando pelo diâmetro. É cortar o cilindro ao meio, passando aqui pelo diâmetro. O nome desse corte aqui é chamado de secção meridiana, ok? Um cilindro pode receber o nome de cilindro equilátero. Quando isso acontece, é porque a secção meridiana é um quadrado. Então, nesse caso, a altura vai ser exatamente igual ao diâmetro. Para que essa figura ABCD seja um quadrado, é importante, é obrigatório que o H seja igual a 2Rs. Num cilindro comum, não equilátero, isso aqui é apenas um retângulo. Mas no cilindro equilátero, isso aqui acaba sendo um quadrado, ok? Aqui é a planificação. Então, se a gente seguir as setinhas, é como se eu estivesse desenrolando aqui o rótulo de uma lata de conserva, de uma lata de leite condensado. Ó. Estou abrindo aqui o rótulo, e aqui está ficando mais clarinho, está abrindo. Nessa posição aqui já abriu um pouco mais, nessa posição já abriu um pouco mais. Aqui também, até que chega nessa situação toda. Então, o que estava envolvendo lateralmente o meu cilindro é esse retângulo aqui. Como ele envolve lateralmente, ele passa a fazer o perímetro da base. E comprimento de circunferência a gente sabe que é 2πr. Então, na hora de planificar, a área lateral é um retângulo de medidas 2πr e altura h, ok? Continuando aí a planificação, nós também temos que pensar nas bases.
São duas bases circulares. Então aqui, eu estou abrindo as bases aqui, ó, abrindo, até que ela fique representada essa forma de planificar. Então eu tenho efetivamente um retângulo, que é a área lateral do meu cilindro, e tem também as duas bases, o círculo superior e o círculo inferior. Isso vai ser importante para trabalharmos a parte de área total e área lateral mais à frente. Então, essa aqui é a superfície que envolve um cilindro, ou seja, a área lateral está aqui, e as duas bases. A base, como é um círculo, é a forma tradicional, πr ao quadrado. A área lateral é a área desse retângulo, 2πr vezes h. Então, 2πrh. E aí, como eu falei no início do vídeo, é que vem a ideia de aplicar o conceito de prisma. Eu tenho duas bases e eu tenho uma área lateral. Então, a área total de um cilindro são duas vezes a área da base mais a área lateral. Esse conceito aqui prevalece do capítulo de prismas que vocês viram. Evidentemente que, se eu tivesse que escolher entre resolver uma questão de cilindro e uma questão de prisma, obviamente que eu queria resolver uma questão de cilindro. O motivo é bem simples. Prisma, eu mudo a base, eu tenho uma nova configuração de área da base e área lateral. Cilindro circular reto, a base sempre vai ser um círculo, então sempre vai ser πr ao quadrado, a área lateral sempre será 2πrh e, consequentemente, a área total sempre vai ser duas áreas da base mais a área lateral, ok? E aí, para fechar, o volume do cilindro, que pega uma boa carona em prisma, né? Eu tenho a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura. E, esporadicamente, o π pode valer 3,14. Senão, você pode deixar indicado na resposta. Então, volume universal de prisma, área da base vezes a altura, que também pode ser aplicado para o cilindro, área da base vezes a altura. Querendo substituir o πr ao quadrado aqui, ó, fica πr ao quadrado vezes h. Mas, basicamente, eu não vejo necessidade nisso, já que nós temos a fórmula universal, área da base vezes a altura. Ok? Então, é partir para os exercícios e lembrar que um cilindro, em termos de área total e volume, pode usar o mesmo raciocínio de prismas. Beleza? Até a próxima, ok? Obrigado.